13 de março. Ele vê você. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Sara, cansada de esperar pelo cumprimento da promessa divina, tentou usar sua serva Agar para resolver sua infertilidade. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família, disse ela a Abraão. Sua impaciência gerou grande discórdia naquela família, e Agar fugiu ainda grávida para o deserto. Por vezes, seja ao longo da nossa infância, seja na adolescência ou ainda hoje, somos colocadas em situações extremamente complicadas para resolver problemas que não são nossos. Isso nos faz sentir pressionadas, incapazes e emocionalmente esgotadas. Agar teve de lidar com as frustrações de Sara, algo que jamais poderia solucionar, e sofreu as consequências pelos erros de sua senhora. Talvez você também carregue pesos que outros colocaram sobre os seus ombros: cobrança, insulto, culpa, traumas do passado. É possível que se sinta como em um deserto, sem forças, tentando fugir das circunstâncias que tanto lhe atormentam. Mas hoje quero lembrá-la de que existe um Deus que vê você. O que eu mais amo nesse relato de Gênesis é que, independentemente do que tenha acontecido, o Senhor não se esqueceu de Agar. Em meio ao desespero, Deus se revelou a ela e trouxe uma palavra de esperança para sua descendência. Da mesma forma, o Pai que vê você neste exato momento, enquanto termina a leitura desta página, pode atuar poderosamente em sua vida. Ele transforma histórias, muda cenários e jamais desiste de você e de mim. Aleluia. Lucas capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague impostos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barabás. Barabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de um povo seguia e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e às colinas: Cubra-nos, porque se isto é feito com a madeira verde,
o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e escureceu-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Aleluia, Deus abençoe e até amanhã.